colocar. Temos aqui uma grelha, não? Pronto. A grelha dá-lhe a possibilidade de fazer uma intervenção inicial de 15 minutos e depois temos uma ronda única de 5 minutos, onde poderá também responder com igual tempo a cada intervenção de cada grupo parlamentar. Senhora Deputada, se tiver em condições, se nos estiver a ouvir bem, eu dou-lhe a palavra desde já e com uma reforçada saudação aqui de Lisboa, do nosso Parlamento. Faça favor, tem a palavra. Muito obrigada, muito boa tarde, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente, naturalmente, todos os colegas deputados da Comissão de Assuntos Europeus e todos os presentes na sala. De facto, é mais difícil fazer esta audição, esta participação à distância do que era agradável participar presencialmente nas reuniões, mas, acima de tudo, o que quero transmitir é pela minha parte e pela parte da delegação de deputados do Partido Socialista ao Parlamento Europeu, a nossa inteira disponibilidade para, na medida das nossas capacidades e dos nossos conhecimentos, colaborarmos com essa Comissão de Assuntos Europeus. Depois pedir-lhe também desculpa, pedir-lhes a todos desculpa pelo atraso a que vos sujeitei. Efetivamente, os tempos de plenário aqui no Parlamento Europeu são muito rigorosos, mas quando derrapam, o atraso também acontece. Eu tinha essencialmente pensado que gostaria de dar às senhoras e aos senhores deputados uma visão sobre aquilo que são as minhas responsabilidades aqui no Parlamento Europeu e deixar todo o tempo disponível para aquilo que entendam que eu posso ser-lhes útil. Efetivamente, para além de no grupo socialista eu ter as responsabilidades de coordenação da delegação do nosso grupo português aqui ao Parlamento Europeu, Grupo Português dos Socialistas Portugueses, naturalmente, tenho também responsabilidade sobre alguns dossiês. Desde o início da nossa atividade, que aquilo que procurámos foi como grupo de eurodeputados que é relativamente reduzido. Nós somos 21 eurodeputados eleitos por Portugal, nada se compara com delegações que têm, com países que têm 80 ou 60 deputados e, portanto, a preocupação inicial ao nível do nosso grupo político foi cobrir o maior número possível de comissões, o que significa áreas temáticas e áreas de ação política. Nós temos 20 comissões no Parlamento Europeu neste momento, foram criadas na semana passada e serão votadas amanhã mais duas comissões, duas permanentes e duas temporárias. O que estou a querer dizer com isto é que aquele plano de que se ouvia há algum tempo falar da partição da Comissão SANTE de Saúde, da Comissão atualmente Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar aconteceu, o mesmo tendo acontecido relativamente à partição da Comissão de Defesa face à Comissão-Mãe de Assuntos Externos. Portanto, dentro da Comissão de Defesa dentro da Comissão de Assuntos Externos permanece a Comissão de Direitos Humanos, mas a Comissão de Defesa ganhou autonomia. Complementarmente também foram criadas duas comissões temporárias para responder a necessidades específicas, uma relacionada com a habitação e outra relacionada com a defesa da democracia. Dito isto, atualmente as áreas pelas quais tenho responsabilidade direta são a Comissão de Assuntos Externos, da qual sou membro efetiva, sendo também membro da Subcomissão dos Direitos Humanos, na qual sou vice-presidente. Tenho depois também um lugar de membro efetivo na Comissão de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar e, neste momento, um lugar de suplente apenas na Subcomissão de Saúde. Como vos disse, estas comissões
assuntos externos e ambiente, saúde e segurança alimentar foram exatamente aquelas onde houve alterações. Não posso dizer-lhes ainda qual é o impacto que isso poderá vir a ter, designadamente na nossa afetação. Presumivelmente haverá mais lugares de membros efetivos nestas subcomissões que agora se autonomizaram e nós poderemos vir a ter um papel mais ativo nelas. Relativamente àquilo que é o trabalho que temos realizado nestas comissões. Bom, eu vou começar pela Comissão de Assuntos Externos, onde as nossas prioridades para este mandato são essencialmente 3. Esta é uma comissão muito ampla, com uma intervenção muito vasta, muito diversa, mas as nossas prioridades são essencialmente 3. Por um lado, o tema da Ucrânia, o tema do conflito na Ucrânia, da guerra na Ucrânia, e todo o apoio que a União Europeia tem dado à Ucrânia em termos de apoio militar, mas também de apoio financeiro e apoio humanitário, a continuação desse trabalho de acompanhamento. Por outro lado, também aquilo que é agora a evolução que sentimos estar a acontecer em relação a este tema. Como sabem, a nossa posição sempre foi a de que o apoio à Ucrânia era incondicional e indescritível. Aquilo que se torna cada vez mais claro neste momento é que, com uma alteração do contexto geopolítico e uma eventual necessidade de avançar para uma negociação de um acordo de paz, aquilo que seja o melhor posicionamento da Ucrânia é realmente aquilo que melhor defenderá não só os interesses do próprio país, mas também os interesses da União Europeia. Portanto, tem-se, como é conhecido, o Sr. Presidente do Conselho Europeu iniciou com outros comissários da nova Comissão o seu mandato exatamente por uma visita à Ucrânia. Da nossa parte, a nossa líder do grupo parlamentar também esteve na semana passada em visita à Ucrânia do terreno é muito isto que vamos percepcionando. Certamente que haverá questões que me querão colocar a este propósito. Estou perfeitamente disponível para responder. Depois, a outra nossa prioridade em termos de assuntos externos é naturalmente o tema do alargamento. Nós acompanhamos com muito detalhe aquilo que são as negociações dos vários países que estão em processo de adesão à União Europeia. Como também é sabido, a situação nesses mesmos países é muito diversa. Há relatórios de progresso que acompanham os dossiês do processo de negociação e um particular cuidado neste acompanhamento para que a adesão seja preparada, seja feita de acordo com aquilo que são os critérios, mas também para que estes países façam as reformas que têm que fazer para esse processo ser concluído com sucesso. O terceiro tema que nesta área dos assuntos externos foi definido como prioridade para o nosso grupo foi, evidentemente, a paz no Médio Oriente. Todos nós conhecemos também aquilo que são as dificuldades com que esta área geográfica se confronta, com aquilo que foram desde o início deste mandato, as hostilidades, os confrontos, por um lado, no Líbano, e depois um cessar-fogo, aquilo que foram as decisões do Tribunal Internacional de Justiça, as decisões do Tribunal Penal Internacional, aquilo que são as questões associadas ao financiamento da Agência das Nações Unidas de apoio aos povos dos territórios ocupados. E este tem sido um trabalho que temos feito com muita intensidade e com muito acompanhamento e com muita atenção. Não posso deixar de lhes dizer, a este propósito também, que no meu raio de ação, das minhas responsabilidades, está uma área geográfica concreta, que provavelmente ao país é menos familiar, mas que é uma área essencial do continente africano, a área do Corno da África.
E estou a falar de uma área de conflitos e violações reiteradas de direitos humanos, onde a União Europeia também tem interesses estratégicos, mas onde, sobretudo, faz um trabalho de observação, de acompanhamento e, no caso, a Comissão de Direitos Humanos, de denúncia de violações e de esforço diplomático no sentido de lhes pôr termo. Isto é de facto o trabalho essencial que se faz, que tenho feito na Comissão AFET, da Comissão de Assuntos Externos. Há depois uma outra área que acompanho, muito diferente desta. A área do ambiente, saúde pública e segurança alimentar. É, digamos assim, uma área muito menos árida e com interferência, com poder legislativo, diferentemente daquilo que acontece na Comissão de Assuntos Externos. Na Comissão de Ambiente, Saúde e Segurança Alimentar, aquilo que tenho como responsabilidade, que vou ter como responsabilidade, porque me foi agora distribuído, é um relatório específico que se prende com os temas da definição de um quadro normativo europeu para, de acompanhamento e de monitorização para a área das florestas. Ouviu-se falar muito recentemente de um tema que foi muito discutido, o regulamento da desflorestação. Em relação a esse regulamento, o que estava em causa era um conjunto de regras relacionadas com a entrada no espaço da União Europeia de produtos, óleo de palma, cacau, carne bovina, café, eventualmente proveniente de zonas agrícolas fora da União Europeia, onde se realiza uma prática de agricultura intensiva que tem a desflorestação associada, e agora aquilo que vamos ter é uma coisa completamente diferente. Estou a fazer este parênteses para dar exatamente nota dessa distinção. Aquilo que vamos ter é uma situação completamente diferente, porque o que está proposto é que passe a existir ao nível dos países dos Estados-membros um quadro de monitorização daquilo que são os recursos florestais. Evidentemente que a preocupação é de melhor conhecimento, mas melhor conhecimento para melhor intervenção. Melhor intervenção, designadamente daquele flagelo que tanto afeta Portugal, que são os incêndios florestais. Mas também melhor conhecimento e melhor resposta nas áreas económicas que sabemos que a floresta tem consigo e implica e significa, particularmente em países como o nosso. E, portanto, este é um trabalho que irá arrancar, o dossiê já foi distribuído, houve uma primeira ronda de posições dos vários partidos, em todos os grupos, mas agora será em janeiro, no dia 13 de janeiro, que efetivamente começamos a fazer este trabalho. Além deste tema específico relacionado com as áreas do ambiente, como imaginarão, aquilo que tenho trabalhado mais e que pretendo também continuar a trabalhar são as áreas da saúde concretamente, áreas relacionadas com comportamentos que são suscetíveis de afetar a saúde e a saúde pública. Estou a falar, evidentemente, de temas como o tabaco, o álcool, ou outros consumos com impacto negativo na saúde individual e na saúde da população. Em relação ao dossiê do tabaco, como sabem, aquilo que aconteceu recentemente foi que houve um revés naquilo que se pretendia que fosse um reforço das medidas de proteção. Aquilo que se discute em relação ao álcool tem um impacto muito significativo em relação a um país como o nosso, por ser um país muito economicamente ligado à produção de vinho e de várias espécies de vinho, nós temos obviamente uma preocupação de saúde pública que não deixa de ser acompanhada por uma preocupação também de equilíbrio económico. E em relação a outros dossiês, como por exemplo a qualidade do ar, há também trabalho em curso. Não posso deixar de concluir aqui estas minhas breves palavras sem dar uma nota que perceberão com muita facilidade.
Nós iniciámos o nosso mandato como eurodeputados no dia 16 de julho, houve uma pausa de verão, reiniciámos trabalhos no início de setembro e a Comissão acabou por ser, o Colégio de Comissários foi nomeado há cerca de 15 dias, o que significa que apenas agora está completo o elenco das instituições europeias e apenas agora, em janeiro, haverá um efetivo arranque dos trabalhos, sobretudo dos trabalhos legislativos. Penso que cobri de uma forma geral aquilo que queria falar-vos. Falta-me apenas talvez dar uma nota sobre as prioridades políticas da área da saúde e, obviamente, que a resistência aos antimicrobianos, a continuação dos planos do acompanhamento do plano oncológico, da saúde mental, estão na nossa área, nas nossas mãos. E terminei, Sr. Presidente, peço desculpa. Muito obrigada, Sra. Eurodeputada, pela sua intervenção. Terá a oportunidade também nas intervenções seguintes e nas respostas ainda de complementar, muito mais. Eu vou dar a palavra, isto é uma ronda única, em primeiro lugar ao Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente todas as senhoras e os senhores deputados e muito especialmente a senhora deputada ao Parlamento Europeu, doutora Marta Temido, a quem começo desde logo por agradecer, evidentemente, a presença junto aqui da Comissão dos Assuntos Europeus para trocarmos, no fundo, opiniões acerca dos temas, não só, diria que a senhora eurodeputada acompanha, evidentemente, no decurso do seu mandato em Bruxelas, mas também de temas que naturalmente preocupam a União Europeia de uma forma geral e, muito concretamente, Portugal e posições que o país, enfim, defende e que tem por interesse de ver resolvidas em alguns casos, de ver orientadas noutros, de ver defendidas noutros também. Eu queria, para além de lhe agradecer a exposição inicial, em que muito rapidamente, mas de forma eficaz, nos traçou de facto uma panorâmica sobre o que tem sido, o que são as suas áreas de trabalho e também algumas das posições que inclusivamente também já foi tomando. Eu queria sublinhar, sobretudo, um conjunto de intervenções que tive na preparação desta audição, de fazer o levantamento de já bastantes intervenções da senhora Eurodeputado e, sobretudo, em temas que, particularmente ao Partido Socialista, são muito caros e muito sensíveis. Desde logo as questões do Médio Oriente e, de facto, também porque assume, de facto, a vice-presidência da Comissão dos Direitos Humanos no Parlamento, tem já feito diversas intervenções nesta área. Evidentemente que no tema do conflito israelo-palestiniano e, portanto, das questões que se cruzam com o que hoje já não é bem uma opinião, já passa a ser um dado, uma vez que o Tribunal Penal Internacional, como sabemos, emitiu mandatos de detenção não só para o primeiro-ministro israelita, como também para o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, também para o líder do Hamas, diga-se, mas que já configura, de facto, um genocídio em curso e já mesmo do ponto de vista e nos canais diplomáticos já são cada vez mais as posições a afirmar claramente que é isto que se passa e, no fundo, o que já é absolutamente insuportável, e acho que estou até a usar um qualificativo que a senhora Eurodeputada, numa das suas intervenções, fez ou utilizou. É insuportável, de facto, o que está a acontecer em Gaza neste momento e alguma inação de um conjunto de países europeus e da própria União Europeia em concreto. Portanto, gostava, e esta é assim, o primeiro repto que lhe lanço, é o que é que entende que de facto possa ser feito para que a União Europeia tome definitivamente uma posição mais drástica, mais efetiva, não só na condenação, porque na condenação, enfim, do que acontece, todos nós somos muito rápidos
a reagir, mas de medidas concretas que podem ser tomadas e o cumprimento de algumas decisões, inclusivamente, que já foram tomadas, mas que, infelizmente, tardam a ser cumpridas ou são esquecidas as penalizações para esses cumprimentos, portanto, relativamente à questão no Médio Oriente, mas também já interveio, para não nos cingirmos apenas à Palestina e a Gaza, nas questões e também nos conflitos agora mais recentes do Líbano e, já agora, posições também de defesa intransigente de direitos humanos e, nomeadamente, das mulheres, postos em causa no Afeganistão, que também já interveio sobre essa matéria. Bom, mas falou também, já interveio sobre Moçambique, sobre a crise que se vive política em Moçambique, onde mais uma vez também direitos fundamentais e direitos políticos são postos em causa. Eu, para concluir, além de já ter falado também, enfim, da relação Estados Unidos da América com a União Europeia e, de alguma forma, o perigo que pode representar para essa estabilidade de relacionamento a recente eleição do presidente, agora que toma posse no início de janeiro, Donald Trump, queria colocar-lhe em 10 segundos 2 questões concretas. O alargamento da União Europeia, que diz que acompanha, o que é que pensa relativamente à revisão de tratados, à arquitetura institucional da União Europeia, o orçamento da própria Europeia e, no fundo, o defender que esta União Europeia continua a trabalhar para a coesão e que aí os interesses, naturalmente, de Portugal sejam também acautelados. Muito obrigado. Senhora Deputada, tem a palavra para a resposta, 5 minutos. Sim, Sr. Presidente. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado João Paulo Rebelo, pela interessante questão que me coloca. Bom, eu sei que, e faço parte daqueles que consideram que é insuportável o duplo critério que a União Europeia tem utilizado em muitas das suas relações com países terceiros, designadamente a posição e muito bem, de solidariedade e apoio inequívoco à Ucrânia, com a aplicação, inclusivamente, de sanções que são sistematicamente renovadas relativamente à Rússia e não simetria em termos de medidas práticas relativamente ao tema Gaza e Israel. Também temos todos aqui no Parlamento Europeu bem a percepção de que a União Europeia, os seus Estados-membros, estes 27 países que compõem a União Europeia, têm perspectivas muito diferentes em relação a algumas matérias de política externa. E, portanto, manter a coesão, não a outra de que vamos falar, mas a coesão de posições externas é muito sensível e o trabalho do Alto Comissário Borrell e agora da nova Alta Comissária Kaja Kallas é um trabalho naturalmente muito exigente para preservar isso que me parece de facto mais importante, mesmo que por vezes nos custe e não esteja de acordo com aquilo que seriam as posições que nós gostaríamos de ver tomadas, que é a manutenção de uma união que se preserva, apesar das dificuldades que se encontram em posicionamentos diametralmente opostos em relação a alguns dos temas que enunciou. Mas pergunta-me sobre o alargamento, sobre o orçamento da União e sobre as políticas de coesão. E aquilo que tenho feito em termos de alargamento, além do acompanhamento daquilo que vai sendo conduzido em cada um dos dossiês dos países do alargamento, prende-se, por exemplo, vou dar um exemplo, porque penso que se torna mais visível e até mais compreensível aquilo que é o trabalho dos eurodeputados. Pude estar, por exemplo, na última missão de observação eleitoral à Moldova, no passado mês de novembro, no passado mês de novembro, onde tive a responsabilidade de coordenar a delegação do Parlamento Europeu que fez a missão de observação eleitoral à segunda ronda da eleição presidencial e onde percebi, e por isso refiro isto, obviamente não por qualquer tipo de vaidade, mas apenas para dar esta nota, onde percebi exatamente aquilo que são
os riscos com os quais a nossa democracia europeia e os nossos Estados liberais se confrontam, por força daquilo que são os riscos de interferência externa. Nós olhamos tendencialmente para os processos eleitorais numa ótica de verificar se os formalismos foram respeitados, se não houve contagem errada, se não houve fraude, se não houve um conjunto de outros procedimentos aos quais nos habituámos a atender quando olhamos para a imparcialidade e para a transparência de uma eleição. Pois bem, penso que aquilo com que somos cada vez mais confrontados é com outro tipo de fenómenos, muito mais intrusivos, muito mais sofisticados, muito mais utilizadores de mecanismos de inteligência artificial, de manipulação, de redes sociais para condicionar os resultados de uma eleição, associando a tudo isto, naturalmente, um desejo de condicionar as escolhas de um país, no caso, as escolhas da Moldova, entre continuar um processo de integração, avançar num processo de integração ou fazer um outro tipo de caminho, e aquilo que é também a utilização de somas importantes de dinheiro. E, portanto, queria dizer que os processos de alargamento também com isto se confrontam. Naturalmente que a outra dificuldade prende-se com as questões do orçamento da União Europeia, que tem, não podemos deixar de frisar, tem importantes desafios quando pensamos na entrada de novos países. Também tem esses enormes desafios as políticas de coesão. Conhecem também aquilo que tem sido discutido, aquilo que são algumas fugas de informação relativas a algumas alegadas intenções de alterar a estrutura das políticas de coesão, mas também aquilo que tem sido referido pelos anteriores comissários e agora ainda não referido, mas mencionado nas audições, de que não há intenção de desvirtuar as políticas de coesão, embora se saiba que elas sofrem o impacto daquilo que são outras necessidades às quais os europeus também têm relativamente às quais os europeus também têm expectativas. Muito obrigada, Sr. Presidente, espero ter cumprido o tempo. Muito bem. Senhora deputada agora do Grupo Parlamentar do PC, Liliana Reis, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, agradeço desde já a presença, ainda que virtual, da Sra. Eurodeputada Marta Temido aqui na nossa Comissão de Assuntos Europeus. Começo desde já por referir que hoje, no dia 17 de dezembro, decorreu a cerimónia de entrega do Prémio Sakharov aí no Parlamento Europeu. O prémio é atribuído todos os anos pelo Parlamento a pessoas ou organizações em reconhecimento do seu trabalho num dos seguintes domínios: a defesa dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, em especial a liberdade de expressão, a salvaguarda dos direitos de minorias, o respeito pelo direito internacional, o desenvolvimento da democracia e a defesa do Estado de Direito. Como muito bem sublinhou a senhora Eurodeputada, está na comissão, aliás, na subcomissão dos direitos humanos, sendo efetivamente a vice-presidente, e teve uma posição no dia 19 de setembro relativamente à votação da resolução do Parlamento Europeu, em que, na verdade, salientavam que as eleições presidenciais venezuelanas não respeitaram as normas internacionais de integridade eleitoral, conforme referido pelas missões internacionais de observação eleitoral, que, na verdade, o regime venezuelano não respeitou o Acordo de Barbados de 2023 entre o governo de Maduro e a oposição em relação às eleições presidenciais, tornando impossível a realização de eleições livres e justas, em que se reconhecia que Edmundo González e Maria Corina Machado, aliás, os premiados com o prémio Sakharov, era o primeiro presidente legítimo e a segunda a líder das forças democráticas, e saudaram ainda a ação do governo do Brasil, Colômbia e México, apelando a todos os atores regionais e à comunidade internacional para que exercessem a máxima influência e pressão sobre o regime de Nicolás Maduro. Ora, o Parlamento Europeu condenou a fraude eleitoral, as violações graves e sistemáticas dos direitos humanos perpetradas contra a oposição democrática, nomeadamente relembrando os 8 milhões de venezuelanos que fugiram do país nos últimos anos, inclusivamente muitos portugueses e lusodescendentes. A senhora eurodeputada também referiu aqui que era a coordenadora da delegação portuguesa dos deputados socialistas. Ora,
A senhora eurodeputada, recordar-se-á disto tudo e recordar-se-á também como é que votou qual é que foi a sua posição e como é que votou esta resolução. Mas também se recordará que nem todos os deputados socialistas portugueses, seus camaradas, votaram contra esta resolução. Aliás, foi referenciado, eurodeputados do Partido Socialista dividem sobre Venezuela, entre a exigência de provas e o imperativo moral. E, nomeadamente, o deputado Francisco Assis, que votou favoravelmente ao lado do grupo do PPE, bem como Isilda Gomes, André Rodrigues, Carla Tavares, e a senhora eurodeputada, aquilo que evidenciou foi não apenas uma fragmentação do seu grupo que coordena, mas, por outro lado, também uma condenação que depois viria a ser revertida quando se mostra favorável à atribuição do prémio Sakharov a estas duas personalidades. Primeiro ponto. Segundo ponto, disse-me que coordenava, ainda há pouco, a subcomissão para o Corno de África. Qual é que é a posição dos socialistas portugueses aí e do Partido Socialista dentro dos socialistas e democratas com aquilo que se passa no Djibouti desde 2017, com a presença cada vez maior da China e com a projeção de militares chineses para o Corno de África? Terceira questão, relativamente à Ucrânia. Revelou a sua posição, nomeadamente no apoio incondicional à Ucrânia. Qual é que é a posição da senhora deputada, nomeadamente também do Partido Socialista, pelo menos dos deputados portugueses do Partido Socialista, relativamente ao reforço do Instrument Peace Facility e na emissão de dívida para a defesa, nomeadamente para a ajuda à Ucrânia do ponto de vista militar? Próxima questão. Referiu que o tema do alargamento está em cima da mesa e referiu, inclusivamente, que estão a ser analisados os relatórios de progresso em relação aos vários Estados, aos vários países candidatos, aos 9 países, e são bastante diferentes, quer os países dos Balcãs, quer os países da vizinhança mais próxima da Rússia. Perguntava-lhe, relativamente aos critérios de Copenhaga, políticos, económicos e ao acquis communautaire, quais é que são os países com maiores fragilidades? Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou dar a palavra à Sra. Deputada, eurodeputada Marta Temido, para responder. Tem a palavra, Muito obrigada, Presidente. Em primeiro lugar, eu penso que temos aqui, e permitam que diga isto com toda a bonomia, temos aqui gostaríamos aqui eventualmente elaborar um equívoco. Se entendo bem esta nossa sessão, aliás, a ser difundida publicamente, ela é uma troca de perspectivas entre deputados do mesmo país a parlamentos com áreas geográficas diferentes. Não constitui exatamente como tendo a intuir de algumas questões uma inquirição. Feita esta nota, que me parece relevante para efeitos de sintonizarmos aqui a nossa frequência, vou responder às interessantes questões que a senhora deputada Liliana Reis, que cumprimento, me colocou. Bom, relativamente à polémica, à alegada polémica da questão da Venezuela. Vamos lá ver, é exatamente porque fiz formação em observação eleitoral, é exatamente porque já participei em missões de observação eleitoral que tenho a obrigação, o dever, de ser o mais imparcial possível relativamente a processos eleitorais. Portanto, não me parece, foi essa a minha posição, aliás, foi a posição dos socialistas e democratas no Parlamento Europeu, não nos pareceu que havia do reconhecimento de um resultado eleitoral por uma resolução do Parlamento Europeu fosse a melhor via para esse caminho que todos nós queremos, e tenho a certeza que todos nós queremos muito, profundissimamente, que é uma Venezuela livre, uma Venezuela democrática,
uma Venezuela moderna, uma Venezuela onde os lusodescendentes e os venezuelanos podem viver, trabalhar e constituir as suas famílias como um país que se libertou de um determinado jugo político. Isso é uma dimensão avaliativa, nada contente com aquilo que eu posso, que eu entendo que um Parlamento deve fazer em relação a um resultado eleitoral. É um outro tipo de avaliação. Não quero jogar com coisa nenhuma, mas tenho mesmo a obrigação de esclarecer. Coisa diferente, é um prémio, no caso, o prémio Sakharov, o prémio para a liberdade de expressão, o prémio para quem luta pela liberdade, ao qual Edmundo Urrutia e Corina Machado, como as mulheres de Gaza e de Palestina, como o Dr. Ivanoglu, cada um com a sua circunstância, com a sua geografia, foram laureados e o Parlamento Europeu decidiu premiar a Venezuela e estas duas figuras que representam a oposição venezuelana. Não que os outros candidatos, os outros laureados não merecessem. O Dr. Ivanoglu hoje não se sabe nada dele desde manhã. Temos a filha dele connosco, apenas sabemos que ele desapareceu, que estava preso pelo regime do Azerbaijão e apenas sabemos, preso, impossibilitado de aceder a cuidados de saúde e apenas sabemos que deixou de poder contactar com o exterior. São naturalmente 3 casos dramáticos e 3 casos que consideramos do maior 100, como aliás disse o meu colega deputado Sebastião Bugalho, em termos de direitos humanos, não há competição entre as causas, são todas igualmente valiosas. E, portanto, penso que esclareci. Relativamente às questões que coloca sobre o Djibouti. Bom, cada um dos países do Corno da África tem as suas especificidades, mas tem, sobretudo, sensibilidades muito grandes. A questão da intervenção da China e da presença da China e do controle da China no continente africano tem, obviamente, uma intenção política. E nós, com seriedade, observamos-la. Eu pessoalmente não conheço o Djibouti, mas conheço, por exemplo, Moçambique, outros países africanos de língua oficial portuguesa, onde isso é a arma do domínio económico, da entrada nos negócios, enfim, do comércio, é claramente um domínio para uma forma de entrar para outros ganhos. E isso é muito preocupante e, portanto, nós temos que acompanhar. Agora, não deixa de ser igualmente relevante todo um conjunto de dimensões. Olha, eu hoje cheguei atrasada a esta audição porque estava a discutir, não estou a falar especificamente apenas deste território, mas porque estávamos a discutir aquilo que é a utilização da violação como arma de guerra na República Centro-Africana, evidentemente, mas também no Sudão, um outro país que tem ali um pouco do seu território nesta região pela qual tenho responsabilidade. E, portanto, deixe-me dizer-lhe que estou certa que também todos teremos esta preocupação e acompanharemos este tema. Sobre a questão dos países do alargamento, quais é que estão melhor posicionados? Bom, é uma questão de ler os relatórios. Eu penso que aquilo que é indiscutível é que o Montenegro está, desde há algum tempo, a fazer um caminho muito interessante, mas olha, ainda há bocado falei daquilo que é um processo de um país que entrou muito posteriormente, mas que está a conseguir ganhos muito interessantes e uma democratização também muito interessante, que é a Moldova. E, portanto, há aqui todo um conjunto de dimensões. Há depois países que estão mais avançados na negociação em relação a dossiês, mas cujos dossiês mais complexos, designadamente os dossiês que envolvem os direitos humanos, estão mais atrasados. E cada um tem, portanto, a sua evolução. Já percebi, Sr. Presidente, muito obrigada. Já passámos 1 minuto e tal. Vamos dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, aos Srs. Deputados António Pinto Pereira e ao Deputado Rodrigo Tacha, que vão repartir, digamos, os seus 5 minutos na sua intervenção. Começa o Sr. Deputado António Pinto Pereira. Tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, excelentíssima Sra. Eurodeputada Marta Temido, excelentíssimos Srs. Deputados. É do senso comum que a União Europeia enfrenta atualmente uma série de desafios e oportunidades. Neste âmbito, gostaria de sinalizar a nível de contexto o declínio da competitividade da União face, por exemplo, aos Estados Unidos, ou à China, ou à Rússia, provocada em grande parte pelos elevados custos da energia e pela baixa inovação tecnológica.
Cenário que os relatórios Draghi e Letta analisam de forma exímia, propondo em síntese que se acelera a transição para fontes de energia renováveis, que se aumenta o investimento público e privado até 4,7% do PIB da União, que se cria um ambiente mais favorável à inovação e à reindustrialização e que se desburocratizem processos de licenciamento. No fundo, que se inove, que é aquilo que a União não faz. Por outro lado, e ao nível da segurança e defesa, vivemos num contexto geopolítico instável, sobressaindo desta conjuntura os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, que pressionam a União Europeia a reforçar a sua autonomia estratégica e a aumentar os orçamentos de defesa e investimento em tecnologia militar. Acresce alguma incerteza quanto à eleição de Donald Trump no que diz respeito à manutenção das capacidades de atuação da NATO, particularmente na Europa, face ao quadro de financiamento existentes e às exigências de Washington. Por último, as discussões e os pontos de vista divergentes sobre o modelo de financiamento da União e a necessidade de novos recursos próprios, assim como as críticas à falta de transparência da Comissão Europeia e à concentração de poder nos gabinetes dos eurocratas de Bruxelas e de Estrasburgo, colocam em causa o próprio modelo de funcionamento da União. Não admira que, perante este cenário, a Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, tenha alertado no seu discurso no Parlamento Europeu no dia 4 de dezembro, precisamente para os desafios que a Europa enfrenta e para a defesa de uma política monetária cautelosa face às previsões de um crescimento económico moderado e aos riscos geopolíticos, entre os quais a guerra na Ucrânia e as tensões comerciais globais. Perante este cenário, que propostas tem a esquerda europeia para lidar com questões como o declínio da competitividade, a instabilidade geopolítica e as críticas ao modelo de funcionamento e de organização da União? Como é que perspectiva a adesão do Parlamento às propostas elencadas nos relatórios Draghi e Letta? E o que tem a dizer sobre o nível de segurança e defesa que a União neste momento exige? Que mecanismos podem ser adotados para melhorar a transparência e a eficiência na tomada de decisões nas instituições europeias? Muito obrigado e é tudo. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, muito obrigada. Senhora Deputada, não. Primeiro o Sr. Deputado do Chega, que é uma intervenção dupla, digamos assim, do grupo parlamentar. Sim. Sr. Deputado Rodrigo Taxa, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sra. Eurodeputada Marta Temido, variando agora um pouco a latitude do nosso debate, gostaria de lhe colocar uma questão relacionada com o acordo agrícola que a União Europeia estabeleceu com o Mercosul e que, nomeadamente, de alguns países como a França, já sofreu as mais violentas críticas. Se é verdade que a França, no que toca à política agrícola comum, muitas vezes tem posições elas próprias que podem ser consideradas pouco simpáticas aos demais Estados-membros, neste momento a França queixa-se de algo que nos faz sentido, que é a possibilidade de entrar em produtos na União Europeia que não cumpram as normas europeias de saúde ou mesmo ambientais que nós impomos aos Estados-membros. E essa possibilidade é por si mesma, quanto a nós, preocupante. Aliás, no mesmo sentido, também o governo polaco já manifestou a sua divergência face ao acordo realizado da forma em que ele, pelo menos neste momento, se encontra, e também o governo italiano parece ter mostrado algumas reservas quanto ao seu conteúdo. Ora, neste sentido, tendo em conta que o fim das negociações não significa que o acordo vai entrar em vigor, pois além das revisões e traduções, ainda é necessário que seja aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia, questiono, Sra. Eurodeputada, qual é a sua posição sobre esta matéria, não num espírito de inquirição, mas de partilha de visões políticas sobre este mesmo acordo. Questiono-lhe também se poderá este acordo, no seu entendimento, entrar em vigor nos moldes em que foi subscrito, com a oposição dos países que já acabei de referir, nomeadamente a França, que, mais uma vez, repito, tem uma força sempre especial, diria eu, e tradicional no que toca à política agrícola comum, e, se assim acontecer, no seu entendimento, no entendimento do grupo político em que se insere e do grupo de deputados que coordena, quais são os custos políticos que poderá ter uma decisão deste tipo para o futuro da União Europeia. Creio, aliás, que esta matéria toca, nem que seja indiretamente, em várias áreas em que a Sra. Eurodeputada se vê envolvida, nomeadamente os assuntos externos, também em questões agrícolas, mas que tocam em questões ambientais, e nesse sentido, no espírito de partilha, como disse antes, gostaria de ouvi-la, enfim, sobre a visão que tem sobre esta matéria e de que forma é que pensa que a mesma pode evoluir. Muito obrigado, Sra. Eurodeputada. Agora sim, Sra. Deputada, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada aos senhores deputados. Sobre o Mercosul, evidentemente que todos saudamos, ou muitos saudamos, aquilo que foi a possibilidade de chegar a este acordo, mas todos também sabemos
que há países, designadamente a França, que foi mais vocal, mas eventualmente também a Áustria, até a própria Polónia, que expressaram as suas reservas relativamente a este tema. E também não ignorarmos os impactos e os receios que estes países referem. O que é que me parece que não podemos também ignorar? Que estamos num momento em que a abertura de novas possibilidades de relações comerciais, a sua diversificação é muito vantajosa para nós. Como está bem de ver, nós enfrentamos concorrentes poderosos do lado dos Estados Unidos, do lado da China, em matéria comercial, não tanto em matéria agrícola. E a circunstância de podermos ter aqui, com o Mercosul, um mercado que ultrapassa os nossos 450 milhões de habitantes e os transforma em quase 700 milhões, é muito interessante sob o ponto de vista dos potenciais ganhos, mas também tem riscos. Da parte do nosso grupo, da nossa família política, aquilo que temos considerado é que faz sentido fazer aqui, até porque os países vão agora, como se sabe, ter também as suas palavras a dizer, faz sentido termos algum trabalho de avaliação do real impacto de um acordo deste tipo, embora, à partida, para um projeto como o da União Europeia, que tem por trás também um mercado comum, um alargamento desse mercado com todos os desafios que implica, tem também muitas oportunidades. Relativamente às questões da defesa e da competitividade. Bom, em relação ao relatório de Letta, há muitos aspectos positivos que ele transporta, mas como falou sobre todas as questões da competitividade, eu vou-me centrar mais nas propostas do Sr. Draghi, que me parecem, genericamente, todas muito interessantes, embora também algumas não isentas de riscos. Desde logo, porque nós sabemos que estamos a perder o comboio e a inação não é uma opção. Também porque o Sr. Draghi vem dizer aquilo que os socialistas europeus e os socialistas portugueses, até antes dos socialistas europeus, já diziam, que é a necessidade de investimento comum para alavancar essa maior competitividade e, portanto, para quem tenha dúvidas sobre aquilo que no passado foi feito nas nossas escolhas políticas sobre investimento comum para alavancar maior competitividade, ficamos aqui com uma opinião mais independente e baseada em pareceres técnicos para chegar a esse mesmo resultado. Mas depois, este relatório tem também outros aspectos que alguns encararam como eventualmente problemáticos ou geradores de risco. E eu estou a falar da questão que também falou na sua intervenção, da necessidade de simplificar e desburocratizar. Eu penso que quando o Sr. Draghi diz simplificar e desburocratizar, não quer dizer desregular. Li o relatório com cuidado, em toda a sua extensão, e penso que não é isso que está em causa. As propostas de Draghi não são no sentido da desregulação, são no sentido da simplificação administrativa. E a Europa, porque pretende, de alguma forma, harmonizar 27 mercados distintos, tem padecido em alguns pontos, algum excesso de pormenor que depois dificultam as nossas relações quando somos comparados. E, portanto, diria que aqui há mais oportunidades do que dificuldades neste relatório como um todo. E depois há um aspecto ao qual sou muito sensível, que é o tema da indústria farmacêutica, onde parece que a receita é absolutamente certeira e o relatório dedica-lhe todo um capítulo. Relativamente às questões da defesa, Sr. Deputado, hoje em dia, por muito que sejamos, obviamente, adeptos da solução diplomática dos conflitos e da negociação para superar os conflitos entre as nações, sabemos que não podemos deixar passar mais tempo sem fazer um reforço daquilo que é a resposta de defesa ao nível da União Europeia, com aquilo que são os riscos da administração Trump e aquilo que foram já os avisos que o Sr. Trump nos deixou sobre eventual retirada da NATO, redução de financiamento até que a União Europeia atinja em todos os seus Estados-membros 2%
do seu PIB para a defesa e 3% do seu PIB para a defesa até 2030. O anúncio de que, enfim, aparentemente a sua ideia para a Ucrânia é deixar a Ucrânia sozinha, nós temos que perceber que temos que nos valer a nós próprios e, mais do que falar, fazer, embora nada disto seja impeditivo de uma continuação da aposta noutras áreas que também precisamos muito, designadamente a área social. Muito obrigada. Eu quero lhe agradecer em nome da Comissão, dos senhores deputados, a sua participação, a sua disponibilidade, uma vez mais, e a forma como respondeu a todas as questões que lhe foram colocadas. Desejar-lhe um bom mandato e, acima de tudo, um Feliz Natal para si, para a sua família, e esperemos voltar a ver-nos. Também estaremos em contacto. Eu creio que amanhã poderei ter condições de falar com o Sr. Presidente da Assembleia da República para dar sequência também àquela reunião conjunta com o Colégio dos Eurodeputados, com os membros deste Parlamento, e certamente teremos essas e outras oportunidades, iremos nos encontrar num futuro breve. Umas boas festas, em meu nome e de todos, e umas ótimas entradas, um bom ano, é o que eu lhe desejo para si e para os seus. Muito obrigado, Sr. Presidente, agradeço e retribuo para todos. Muito obrigado. E, portanto, damos por concluída a nossa ordem do dia, longa, desde as 3 da tarde. Muito obrigada pelo vosso esforço, pela vossa inteligência, que é sempre muito contagiante e deixa-nos recuperar da fadiga. Eu desejo a todos, nós ainda temos mais atividades, mas enfim, é o que é. O resto, uma boa noite para todos e até amanhã.